O programa que vocês vão assistir é uma defesa da liberdade e da democracia. Elas foram injustamente atacadas por esta emissora de televisão, que usou a concessão pública que temporariamente possui para ofender a crença e os cultos praticados por mais de 3 milhões de brasileiros de norte a sul do país. A Constituição, que é a lei maior do Brasil, garante a todos o direito de acreditar ou não em Deus. E também o direito de praticar livremente os cultos da religião que venham a abraçar. Ninguém, portanto, tem o direito de ofender as crenças alheias, demonizando os seus religiosos e seus ritos. O Brasil é um país plural. Nele cabem judeus, muçulmanos, católicos, budistas, pentecostais. Cabe também o povo de santo, que é como são chamados todos aqueles que seguem a Umbanda e o Candomblé. A história dessas religiões é muito antiga. Começa na África. Os negros escravizados e arrancados de sua origem trouxeram ao Brasil as suas práticas religiosas e a sua cultura e contribuíram decisivamente na formação de nossa identidade. A música popular brasileira, nossas comidas, danças, língua, jeito de ser, tudo tem a participação de nossos antepassados negros. A alegria e a capacidade do brasileiro de resistir às dificuldades são também marcas de nossa herança africana. Até mesmo uma festa popular do calendário cristão, a passagem do ano, é colorida no Brasil pelos traços e pela liturgia da religiosidade africana. Afinal, quem é que não usa branco e não joga flores no mar para Iemanjá, enquanto pede a Deus ou ao orixá por dias melhores? Por desconhecimento ou má fé, algumas pessoas ignoram esta contribuição. Esquecem também que as religiões afro-brasileiras foram as que sofreram as maiores perseguições ao longo de nossa história. Seus líderes não perderam esta memória. No entanto, sem mágoas e sem rancor, hoje tomam a iniciativa de convocar todo o povo brasileiro a defender abertamente a democracia, a liberdade de crença e o convívio respeitoso entre todas as religiões. No mundo cada vez mais marcado por guerras religiosas e por fundamentalismos, nós brasileiros devemos dar um exemplo de paz e respeito pelo outro. Abaixo o preconceito e a intolerância. Olá! As entidades CERT, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, e o INTECAB, Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, diante da oportunidade oferecida por este direito de resposta, tomaram a iniciativa de convidar representantes das distintas e diversas religiões existentes no Brasil, junto a intelectuais de renome, com a intenção de iniciar um debate nacional sobre a importância de promoção no país de uma cultura de diálogo e respeito entre as religiões. Neste programa, estaremos discutindo as responsabilidades da TV brasileira diante desta questão e os perigos da intolerância religiosa na geração de conflitos no Brasil e no mundo no período contemporâneo. Convidamos também uma enorme e bela representação das religiões de matriz africana para discutir suas tradições, seus ritos e seus pilares fundamentais, muitas vezes tratados de forma preconceituosa em programas de TV. Nós aqui hoje estamos com Tony Garrido e vários convidados. Vamos começar então o nosso debate perguntando aos autores da ação e aos profissionais da mídia aqui presente. Qual a responsabilidade e o papel da TV brasileira na promoção de uma cultura de respeito e tolerância religiosa? Gostaria primeiro que o nosso pai Conselheiro falasse com a gente. Meus cumprimentos a todas, a todos. Esse direito de resposta dá oportunidade para que as religiões afro-brasileiras mostrem, na verdade, o que nós somos, de onde viemos e o que fazemos. Nós não temos essa oportunidade no Brasil. O nosso correio é o correio Nagô, do boca a boca. Nós resistimos até hoje
através disso. As nossas religiões não têm um meio de se comunicar. Esse diálogo, ele é muito importante, o que nós fazemos, o que nós estamos construindo. Então, para isso, o CERT, o INTECAB convidam esses intelectuais, essas lideranças, para vir conversar conosco sobre isso. A mídia ela é importante, ela forma, e nós temos a obrigação de mostrar a verdade para o Brasil e para o mundo. Eu gostaria também de perguntar, professora Cida Bento. É uma satisfação muito grande para nós, do CERT, do INTECAB, poder nesse momento falar de um assunto que tem nos tocado tanto, que é a questão da liberdade de crença e de religião. Quando nós ficamos sabendo que nós tínhamos conquistado esse direito de resposta, o CERT, o INTECAB e o Ministério também apoiando a gente, nós começamos a pensar como é que nós poderíamos transformar esse momento no momento do diálogo entre as religiões. Construir esta possibilidade, né? Poder nos debruçar mesmo sobre as questões da religião, das religiões de matriz africana, que são tão positivas, são tão ricas, nos debruçar sobre o fato de que elas estão sendo agredidas, e particularmente nesse momento pela mídia, e que essa agressão é uma forma de racismo. Prestar atenção nisso, essa agressão que as religiões de matriz africana vêm sofrendo é uma forma de racismo aqui no Brasil, mas que é uma riqueza, uma beleza a ser mostrada, né? A gente precisa ter no horizonte o sonho. O Brasil sempre se propagou como o país da democracia racial, então vamos ter lá no horizonte, na frente, essa possibilidade, pensar que ele pode ser sim, e começar a construir isso a partir do diálogo entre as religiões e particularmente a partir das religiões de matriz africana, que têm esse protagonismo, essa generosidade de, apesar da agressão, estar propondo esse diálogo. Axé para nós. Eu estou aqui na maior felicidade de estar participando desse momento histórico aqui no Brasil, na discussão e principalmente no respeito entre as culturas, as religiões. A gente sabe que é isso que vai fazer o nosso país crescer, é a nossa cultura também. A gente já ouviu aqui as palavras da doutora Cida Bento, maravilhosa, e do pai Francelino. Aqui eu vou convidar, oi lá, gente, felicitações a todos. A gente vai começando a conversar agora. Eu queria chamar com muito carinho o doutor Irã Castelo Branco, da Mídia pela Paz, para a gente ouvir a opinião também do senhor Irã sobre isso. A mídia tem um imenso compromisso com isso, um compromisso com a divulgação e o cultivo, a diversidade, né? A diversidade racial, a diversidade de culturas, a diversidade religiosa, porque o respeito à diversidade é que está na raiz de uma cultura de paz. Muito obrigado, doutor Irã. Temos aqui também, com maior honra aqui, o professor Gabriel Prioli, aqui da TV PUC. Olá, doutor Gabriel, tudo bem? Sua opinião, por favor. Bom, é um prazer estar aqui nesse evento que é de grande importância para a cultura e para o diálogo, para a convivência entre as religiões. A televisão no Brasil é o principal meio de informação do país. É desta forma que a grande, esmagadora maioria do povo brasileiro toma contato de todos os assuntos, de tudo que acontece no mundo. Portanto, tudo que fizermos na televisão ou deixarmos de fazer na televisão afetará profundamente a compreensão que o nosso povo tem da realidade. De modo que um debate a respeito da convivência religiosa, né, da tolerância, do respeito necessário entre as culturas é fundamental e é muito importante que se possa fazer nesse momento no interesse da maior democracia, da melhor relacionamento no nosso povo. Muito obrigado, Gabriel. Temos aqui também uma figura importantíssima, uma figura ímpar que está dando aqui a honra, a presença dele aqui, o pai Francisco de Oxum. A televisão brasileira deve tomar consciência de que ela invade a casa de todos na sociedade. Não só daqueles que criticam, mas daqueles que não têm uma opinião formada. Portanto, ela pode fazer uma opinião distorcida de uma realidade. E é disso que nós estamos preocupados, porque a sociedade é feita de um povo
E mesmo aqueles que vieram com sua tradição, sua religiosidade africana, também tem que ser respeitado como as outras pessoas que vieram de outro país. Mas o perigo maior está no direito da concessão que é dada pelo Estado. A partir do momento que o Estado não tem uma vigilância competente nesse setor, ela está deixando toda uma sociedade à deriva. E é aqui que nós estamos colocando o ponto nessa questão. Obrigado. É isso. Temos também aqui a presença do professor doutor Laurindo Leal Filho, da ECA USP. Grande prazer. Prazer é meu, eu acho que esse é um momento histórico na televisão brasileira. Este direito de resposta abre uma oportunidade única em toda a história da televisão comercial aberta no Brasil. De dizer para você que está em casa, de dizer para as pessoas aqui no auditório, que a televisão é uma concessão pública outorgada pelo Estado em nome da sociedade, em nosso nome. Portanto, nós temos todo o direito e obrigação de exercer algum tipo de controle democrático sobre essa televisão. E esse controle democrático deve se expressar em programas que deem imagem e voz a todas as correntes de pensamento, a todas as correntes religiosas, a toda a pluralidade e diversidade que existe em nosso país. Eu acho que nós hoje damos um passo à frente, não só no processo de trazer as religiões afro-brasileiras à televisão, mas num processo de democratização da televisão e do próprio país. Bem, nós vamos agora ouvir o professor Muniz Sodré numa gravação feita no Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar a presença dos negros no Brasil, portanto, e a presença de seus cultos, como uma presença civilizatória. Nós sempre tendemos a pensar do lado da escravidão, do lado da subalternidade. Os negros, na verdade, foram civilizadores, e isso tem sido atestado, digamos, pelos expoentes do pensamento nacional, Gilberto Freire, enfim, aqueles que pensaram efetivamente o Brasil amplamente. Ora, os cultos afro-brasileiros, ao contrário do que se pensa, são cultos não modernos, são pós-modernos, são mais do que modernos. Por quê? Pelo exercício irrestrito da tolerância. O princípio desses cultos é o princípio de respeito ao poder de realização. É isso que se chama axé. Portanto, digamos, a destinação social e histórica da televisão é de ser uma ágora, um grande foro democrático, onde as diferenças, inclusive as diferenças religiosas, diferenças de crença, pudessem expressar e se manifestar. Porque nós sabemos que a televisão, o material dela são as representações sociais. E essas representações sociais são os que orientam as atitudes de jovens, de adultos. Portanto, eu diria que a conquista, a televisão para conquistar o seu lugar histórico, para ser a si mesma o lugar histórico que a ela estaria reservada, deveria, na verdade, abrir para expressar a diferença dos cultos. Maravilhoso, Muniz Sodré. A gente está aqui bem pertinho da nossa querida filósofa Sueli Carneiro. Queria saber a sua opinião a respeito das palavras do Muniz Sodré e também a sua opinião sobre a responsabilidade da mídia dentro desse processo. A liberdade de expressão e a liberdade de crença e de religião são valores essenciais da democracia e da vida republicana. Em contrapartida, a intolerância religiosa e o monopólio dos meios de comunicação são fontes onde bebem o autoritarismo, o obscurantismo e a própria intolerância. Então, eu creio que cada um de nós que está aqui, todos que aqui estamos aqui para afirmar a nossa opção por uma sociedade democrática, por uma sociedade republicana, por uma sociedade respeitosa do ponto de vista religioso, étnico, racial e cultural. Respeitosa e solidária. Bem, gostaríamos então de ouvir a opinião do Dom Anselmo Nemoyanes. Eu acho que o grande problema entre o conflito que há entre diferentes grupos religiosos advém de um certo desconhecimento, de uma certa ignorância entre as diferentes tradições religiosas.
Então eu acho que a promoção que as mídias podem trazer sobremaneira à televisão é esse conhecimento dos diferentes grupos religiosos. Eu acho que isso contribui grandemente para a diminuição do conflito entre esses diferentes grupos de religiosos. Vamos ouvir agora o reverendo Elias Andrade Pinto, por favor. Minha saudação de paz a todos os brasileiros, porque este momento é um momento do povo brasileiro. 2 cristãos disseram 2 afirmações que são extremamente importantes para o momento que estamos vivendo. Um deles disse que só haverá paz no planeta e entre todos os povos se houver paz entre as religiões. E o outro diz que há 2 tipos apenas de religiões, aquela que é verdadeira e a que é falsa. A verdadeira promove o desenvolvimento humano, a falsa subjuga o ser humano e bloqueia o seu desenvolvimento. Portanto, acredito que a mídia também oferece a sua contribuição à medida em que possa promover uma cultura de paz e de desenvolvimento para o ser humano. E a mídia que não cumpre esta função não somente causa um grande desafio às autoridades, à implementação da lei, mas ao crescimento do povo brasileiro e à unidade do planeta. Portanto, é muito importante que a gente comece a rever os nossos valores pessoais, comunitários e religiosos, para que a gente possa ver se realmente estamos oferecendo uma contribuição à própria cultura da mídia brasileira, no sentido de que haja paz entre todos os povos, haja paz entre todos os brasileiros e haja paz entre as religiões que habitam o nosso país. Gostaria de dizer que é muito importante a contribuição que a comunidade afro oferece ao Brasil e é muito importante que o Brasil ofereça à comunidade afro também a oportunidade de seus valores serem expressos positivamente para que a gente tenha verdadeiramente uma integração da nossa história e de tudo que significa ser brasileiro no momento que nós estamos vivendo de início de 3º milênio. Muito obrigado. Agora a gente faz uma pequena pausa para poder respirar um pouquinho, pensar um pouquinho melhor e daqui a pouco a gente está voltando. Valeu. A liberdade de reunião, de culto e de liturgia são direitos previstos na Constituição Federal. Respeitando-se as leis sobre a vizinhança, direito ao silêncio, normas ambientais e etc., todos podem manifestar sua crença, sem qualquer tipo de obstáculo do poder público ou de particulares. O Código Penal proíbe a perturbação de qualquer culto religioso e a lei de abuso de autoridade pune o atentado ao livre exercício do culto. Nós temos aqui também hoje, temos a presença da doutora Eugênia e do doutor Sérgio Suyama, que são promotores da ação. Na realidade, vamos começar agora conversando com a doutora Eugênia. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Eugênia, tudo bem? Tudo bem. O Estado brasileiro, ele assegura a liberdade de culto e não adere a nenhuma religião específica. Perfeito. Mas assistimos hoje um crescimento da intolerância religiosa no mundo, inclusive provocando guerras e atentados. Na sua opinião, o que o governo brasileiro deveria fazer para evitar que este tipo de calamidade aconteça também no país? O governo brasileiro deveria garantir que os princípios constitucionais garantidores da liberdade de crença, da liberdade de expressão fossem respeitados. Esse direito de resposta foi concedido porque a Justiça Federal Brasileira fez valer esses direitos, reconhecendo que tem havido uma ofensa reiterada às religiões de matriz africana. Ela
essa ação baseia-se em princípios constitucionais, portanto, não induz em censura, não é um instrumento de censura. É uma celebração do direito à democracia, do direito de viver no Estado democrático de direito. Somos diferentes, somos diversos, mas somos iguais em direitos e no exercício da cidadania. Muito obrigado. Temos aqui também a presença de um dos promotores da ação, que nos deu o direito de resposta, Dr. Sérgio Suyama. Gostaria de saber também sua opinião, Dr. Sérgio. Eu queria completar, então, o que a Eugênia disse e dizer que nosso Estado é um Estado laico. Isso significa que é um Estado que tem o dever de proteger todas as religiões. E, no caso de uma religião, ou de uma emissora de televisão, que é uma concessão pública, como já foi dito aqui, usar o espaço que ela tem para agredir outras religiões, é o dever do Ministério Público e é o dever da Justiça fazer valer ali a mais ampla liberdade de expressão e o direito de todo mundo de ser informado sobre a verdadeira, sobre as histórias, sobre a natureza das religiões que foram ofendidas. Eu só queria lembrar também que não é a primeira vez que essa emissora de televisão é condenada em razão de ofensas religiosas. No passado, essa mesma emissora, uma pessoa nessa mesma emissora foi vista chutando a Nossa Senhora Aparecida e essa pessoa foi condenada pelo crime de ofensa à religião. Então, mais uma vez, nós estamos aqui então para fazer valer o direito de resposta e fazer valer a democracia e a liberdade religiosa. Muito obrigado. Uma outra grande honra é a presença de um ilustre jurista, Dr. Dalmo Dallari, que também está aqui entre nós. E a gente, claro, quer ouvir um pouco da opinião do Dr. Dalmo. Olá, Dr. Dalmo. Este fato, este uso do direito de resposta que está acontecendo aqui, abre um capítulo novo na história da defesa dos direitos humanos, da dignidade humana no Brasil. As leis brasileiras prevêem o direito à liberdade religiosa, o direito de não sofrer discriminações, agressões por motivo de convicção religiosa, e nós estamos vendo que já existem os caminhos para a garantia desse direito e para a punição dos que não o respeitam. De maneira que, por tudo isso, eu estou convencido de que nós estamos começando efetivamente um capítulo novo na história da defesa dos direitos humanos no Brasil. Obrigado, Dr. Dalmo. Dr. Dalmo, estamos aqui também, do nosso lado aqui, com maior honra, temos uma doutora maravilhosa que foi relatora oficial da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, um ato importantíssimo que ocorreu em Durban, na África do Sul, a doutora Edna Holland. A Conferência de Durban reconheceu que diversas comunidades do mundo têm sofrido intolerância religiosa e também com base na sua origem étnica e racial. A Conferência de Durban reconheceu que os descendentes de africanos e os povos africanos do mundo têm sofrido um processo de desumanização e de desvalorização da sua cultura e da sua religião. Considera muito importante o papel que os líderes religiosos desempenham para o processo de desenvolvimento, para a convivência, né? Um líder religioso precisa de compreender o seu papel. Não cabe a um líder religioso incitar a intolerância. A única coisa que nós não podemos tolerar é a intolerância. Eu queria chamar aqui o deputado estadual, Sebastião Arcanjo. Querido Sebastião, tudo bem, Sebastião? Tudo bom? Como vai, Tony? Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui neste evento. Segundo, afirmar que estamos diante de uma vitória inédita daqueles que lutaram, que sonharam por um Brasil justo, democrático, aonde a pluralidade, a diversidade não deva só exaltada no plano nacional e internacional pelas nossas autoridades, mas ela precisa ser exercida no cotidiano. Portanto, esse direito de resposta busca restabelecer a verdade sobre alguns fatos, a tentativa equivocada de associar aos cultos afros, os que são da tradição do candomblé, da umbanda, como se eles fossem também responsáveis por alguma situação de dificuldade que o nosso povo vem passando nesse momento, como o desemprego, a fome, a dificuldade de acesso à educação e moradia. Não se trata, portanto, da reconstituição, através da ética, através da decência, de valores que são fundamentais, constitutivo para uma nação soberana que busca cumprir o papel de liderança a nível mundial, mas só o fará na medida que todos os brasileiros e brasileiras sejam respeitados. Diante de vários conflitos mundiais que a gente tem hoje em dia,
gerados justamente pela intolerância religiosa, eu queria fazer uma pergunta para os líderes aqui presentes. Se é possível que a gente possa viver em paz, que a gente possa conseguir viver juntos, começando então com Monge Joachim. É possível? É possível e já acontece, e está acontecendo nesse momento. Voltando ao assunto anterior da mídia, muitas vezes a mídia, para sobreviver, tem que destacar alguns pontos mais fortes. Por que não dizer que o mundo vive em paz? E a não paz é a exceção. A intolerância é a exceção. Porque essas guerras não são feitas por milhões, mas por alguns. É possível nós conseguirmos fazer o grande exercício de viver de forma pacificada. Verdade. Vamos ouvir agora o rabino Alexandre Leone, por favor. A pergunta que ecoa para cada um de nós, desde o Gênesis, é: aonde está o teu irmão? A resposta da indiferença tem sido ao longo dos anos: acaso sou eu o guarda do meu irmão? De fato, sim, somos. Nós devemos, cada um, entender que somos responsáveis uns pelos outros. Numa sociedade democrática, pode ser que nem todos sejamos culpados das coisas que acontecem, mas todos nós somos responsáveis. Somos responsáveis um pelo outro. Quando o mal acontece, e a intolerância religiosa é um mal radical, ficar parado diante do mal é às vezes pior do que o mal em si mesmo. Uma resposta unida, como a que estamos dando, de solidariedade aos nossos irmãos de matriz afro-brasileira, é uma resposta não só de dignidade humana, mas também de espiritualidade em comum. Eu creio que isso não apenas cria a cultura de paz, mas cria e recria a irmandade básica entre nós todos. A gente vai agora ver um VT do arcebispo, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio. Muitos hoje já discutem se essa palavra é suficiente, porque a palavra tolerância parece ser uma palavra um pouco dura, não? E talvez se devesse falar muito mais de diálogo, realmente de diálogo, de busca de espaços de contribuição, de colaboração, de convivência, de trabalho em conjunto em favor dos direitos humanos, da paz no mundo. Eu vejo isso como sendo absolutamente necessário hoje em dia, no mundo plural que nós temos, um mundo pluralista. Isso é absolutamente necessário para o futuro da humanidade, que vai cada vez mais estar muito junto, porque as fronteiras estão muito abertas, e graças a Deus, e também porque, portanto, nós devemos saber conviver tanto culturas entre si, como também as religiões. E as religiões devem estar a serviço do bem comum da humanidade. Bem, agora nós vamos ouvir o Sheikh Jihad Hassan. Bom, quanto à convivência pacífica, se é possível ou não, já que nós hoje falamos em globalização. O que é a globalização? Nada mais é do que um conhecer ao outro, por mais distante que esteja, é saber o que passa com ele. Não é somente na área do comércio, mas sim, devemos expandir isso. Não podemos nos deixar ser guiados pela globalização da violência, da injustiça. Não, devemos globalizar o respeito, a consideração do outro, a consideração pela religião do outro. Isso não quer dizer que eu seja obrigado a aceitá-la. Eu posso discordar dela, mas eu devo respeitá-la, eu devo considerá-la. Então eu devo, além de impedir
a globalização da injustiça, do desrespeito, é incentivar a globalização do respeito, da consideração e também, por que não, das ações afirmativas. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o pai Francelino, por favor. O que nós queremos tão somente é o respeito para conosco. É uma pena e é raro a oportunidade que nós temos de usar a mídia e queremos fazer isso de uma maneira didática, mostrar que nós não queremos briga, que nós não queremos guerra. Nós queremos viver num país em que todos possam andar na rua com seus trajes, com seus dogmas, com as suas insígnias e serem respeitados de igual para igual. Nós não queremos ver nossos templos invadidos, nós não queremos ver nossas crianças discriminadas. O olhar que nesse momento as religiões pedem é um olhar de respeito. Aquela raça, acima de tudo, que trouxe a nossa religião e que ajudou a construir o Brasil, que continua construindo esse país e que continua sendo discriminada. É o momento de nós termos direito à voz, essa voz que sempre foi negada. Então nós estamos aqui para dialogar e mostrar que nós somos religião, que acreditamos no diálogo, acreditamos que podemos viver pacificamente com todos. Eu vou saudar minha rainha, eu vou levar flores ao mar. Eu vou saudar minha rainha, eu vou levar flores ao mar. Antes que o dia termine, o meu presente eu vou levar. Eu vou levar meu presente a Iemanjá. Nós estamos aqui voltando com nossa discussão, nosso debate democrático maravilhoso, com a presença de grandes líderes religiosos, e tem muita gente aqui que é ligada às religiões afro-brasileiras, muitos pais e mães de santos maravilhosos e dignos, que é claro que a gente vai aproveitar a presença deles aqui agora para poder saber um pouquinho mais dessas culturas, dessas nossas culturas. Vamos falar um pouquinho com vocês, que vocês vão gostar bastante do tema, acredito, que é para vocês explicarem um pouquinho mais para a gente sobre alguns temas das religiões. Por exemplo, Mãe Kayandewa, tudo bem? Será que a senhora podia falar para a gente um pouquinho sobre a importância das oferendas no culto dos orixás? Bom, em primeiro lugar, tem várias formas de oferenda. E o ofertório, oferecer, é dar de si. É revigorar tudo, é renovar. A terra, ela é um útero da natureza. E no momento em que você oferta algo à terra, ela renova, ela traz de volta o alimento. Mãe Márcia de Iemanjá, toda de azul, lindíssima. Mãe Márcia, diz uma coisa, por favor. Uma das coisas que a gente mais repara nas religiões afro-brasileiras é que não existe festa sem música e não existe festa sem comida. As pessoas saem satisfeitas e celebram com música e comida e dança. Por que essa importância das comidas nas festas afro-brasileiras? Sim, para nós, para nossa cultura, para nossa religião, tanto a comida como a dança tem uma importância vital, né? E nós já ouvimos, né, alguns religiosos falando, né, a terra traz esse alimento. Então a comida em si ela já é sagrada. E nós gostamos de fazê-la com muito amor, né, com muita dedicação, com os melhores temperos, né, com uma ótima apresentação, para que haja essa conexão com os nossos orixás, com os nossos antepassados e com a nossa grande família espiritual, com a nossa grande comunidade, né? Então, e queremos reparti-la. Então, tiramos uma pequena parte e oferecemos aos orixás, aos antepassados, e não há desperdício.
Essas oferendas que a mãe Márcia acabou de falar, muitas delas são realizadas em locais naturais, na natureza. Talvez seja o Greenpeace tinha que conhecer as religiões afro-brasileiras, que todo mundo tem muito respeito à natureza. Sim. Por que essa relação, por exemplo, cachoeira? Por que essa relação de natureza, de cachoeira, oferenda? É o seguinte, a religião dos orixás, ela tem como mãe, além da terra, o ar, o fogo, a água, que banha nossos corpos, faz os banhos para purificar o nosso espírito. E temos dentro da água doce, que é a cachoeira, como você falou, a deusa, uma das deusas do candomblé, que é Oxum, que é a parturiente. Aquela que traz para a gente, que mata a nossa sede, que alimenta nosso corpo e alimenta nosso espírito. Então, para você que está, de repente, andando em algum lugar aí, vê o pessoal fazendo lá as suas oferendas ou levando as suas preces aos seus deuses, dentro da sua religião, respeita, porque não está fazendo mal nenhum, está só lá orando no lugar que acha que tem que orar. Você respeita a pessoa respeita você e os deuses são respeitados. Eu vou fazer mais uma pergunta, eu vou andar aqui um pouquinho para fazer uma pergunta para o Pai Carlos. Tudo bem, Pai Carlos? Tudo. O senhor que trabalha bastante, é conhecido por trabalhar com essa questão ecológica, também concorda em gênero, número e grau com o Pai Cido sobre essa questão da natureza? E tem algum aspecto que, por ser da própria religião, que você gostaria de passar para as pessoas que acreditam e que gostam da religião, para não fazer, para que as outras pessoas também não fiquem falando e não confundam um pouco as coisas? Porque vocês provavelmente concordam, né? Com certeza, concordo com o Pai Cido. A nossa religião, ela tem como foco a natureza e o homem fazendo parte dela. A partir daí, a natureza para nós é sagrada. É onde nós louvamos nossos orixás, é onde está Deus. Deus para nós é a natureza. Bem, agora nós estamos com Manuel Papai e nós também gostaríamos de saber como é essa questão de oferenda no Xangô do Nordeste. Todo um sacrifício e todas as oferendas que são feitas após a repartição, após a parte dos orixás, que são os axés, o egé, o sangue, que não é só sangue animal como se pensa, também tem o sangue vegetal e o sangue mineral. Depois, o que sobra dessa parte é distribuído com as pessoas, que chamamos uma comunhão com a comunidade de terreiros. Queríamos também ouvir um pouco da doutora Cida Bento. Comentário? Eu estava pensando aqui que se as oferendas são parte dos rituais de todas as religiões e aparecem dessa maneira tão rica e tão bonita, porque quando são parte ou aparecem ligadas às religiões de matriz africana, tem sido alvo de preconceito, de discriminação, porque nós estamos vendo isso todo dia na televisão. Né? Se fazem parte de todas as religiões, por que nas religiões de matriz africana são expressão do mal? Né? E a mídia repete essa expressão do mal, e aí eu queria chamar a atenção para um fato de que você vai formando meio que uma ideia ruim, você vai formando um sentimento ruim, você vai estimulando o medo, você vai gerando condições para o conflito. E nós temos tido algumas coisas que têm surgido nas escolas, que eu queria destacar um exemplo aqui em São Paulo. Um professor, foi chamada a atenção desse professor, ele foi repreendido pelos pais de um aluno, porque ele levou a sua classe ao Museu Afro-Brasileiro. Né? E no Museu Afro-Brasileiro... É preciso que o movimento estudantil... Acaso sou eu o guarda do meu irmão? De fato, sim, somos. Nós devemos, cada um... Né? A expressão do mal, isso aconteceu aqui em São Paulo há 2 semanas. Isso também aconteceu em Salvador. Nós estamos aqui com o pai Francelino, que quer acrescentar um pouco mais sobre as oferendas nas questões afro-brasileiras. As oferendas, usadas em todas as tradições afro-brasileiras, através da comida ritualística e da comida que vai para a mesa, elas são rezadas, são louvadas, são colocadas
ao pé das divindades e depois elas são repartidas. É muito bom que nós digamos também que talvez seja uma das raras religiões em que o adepto fiel vai, às vezes ele é pobre, é humilde, não tem comida, ele assiste o culto, assiste a religião e no final ele se alimenta. Então, em toda casa de umbanda, de candomblé, de qualquer tradição, é muito importante o papel da família porque, além do aspecto religioso, tem um aspecto de alimentar aquele que é carente, aquele que não tem no seu dia a dia o alimento. Ceissa, falando de um assunto polêmico e dando até continuidade da doutora Bento, na realidade a gente vai falar de uma coisa aqui que tem muito pouca explicação, muita gente se confunde. Essa questão do sacrifício de animais é uma coisa muito polêmica, né? E a gente tem aqui um grande professor, o professor Reginaldo Prandi. Olá, professor Reginaldo, que é especialista em religiões afro-brasileiras e que poderia explicar para a gente o que é comum e o que difere nesse aspecto entre as várias religiões. Eu acho que já ficou claro aqui, né, que a oferenda é uma doação, né, através da qual a humanidade se aproxima de seus deuses. Agora tem que lembrar que essa comida é uma comida ritual. Ela é preparada de acordo com regras muito antigas e com cuidados muito especiais. Essa comida ritual é preparada nos templos, numa cozinha sagrada, que eu diria onde se processa o axé, né? Onde se transforma aquilo que vem da natureza para a alimentação. Isso segue regras e tem pessoal especializado para fazer isso de acordo com ritos muito antigos, ritos mais antigos que o nosso próprio país. Agora, os orixás e os antepassados, assim como os inquices e os voduns, eles gostam de tudo que nós gostamos, eles comem carne também, eles não abrem mão de comer carne, né? Agora, para comer carne precisa matar os animais. Quer dizer, eu acho que ninguém imagina que o bife gostoso que ele come no almoço dá em árvore, né? Se você come carne, essa carne tem que vir de um animal abatido. Essa carne não pode ser comprada em açougue, em supermercado. Esse animal tem que ser abatido de acordo com certos ritos, que não é uma coisa exclusiva de candomblé, umbanda, tambor de mina, não. Outras religiões importantes também têm um serviço religioso especial para abater os animais. Religiões tão importantes, né, no mundo de hoje. De modo que, quando você diz, o sacrifício sangrento, coisa e tal, eu acho que as pessoas se esquecem simplesmente de que lá em casa está comendo, né, o seu churrasquinho numa boa. Portanto, essa visão é uma visão preconceituosa, talvez por falta de informação, talvez por má vontade e até má fé, né? Mas o sacrifício, ele é feito porque ele é uma troca, e essa troca é necessária. E para você, às vezes, obter aquilo, a matéria-prima do alimento, você tem que matar. Quantas vezes a gente já não viu críticas ferozes quanto à questão das matanças ou dos sacrifícios de animais? E é verdade, todo mundo que reclama come seu bifinho. E você nunca viu ninguém pregando contra os açougues. Todo mundo come o seu bifinho e reclama. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o pai Zé Carlos. Querido pai Zé Carlos, não dá peninha não? Assim, você não considera às vezes uma crueldade contra os animais? Você vê o bichinho, né? Às vezes, você, por não ter frigorífico, essas coisas, você acaba... Tem uma relação afetiva com o bicho, mas... Primeiramente, as religiões de matriz africana, quando faz o sacrifício de animais, é em prol da vida. A gente, quando oferece determinados animais aos nossos orixás, nós oferecemos em prol de uma vida, de uma prosperidade. E são os mesmos animais que são abatidos nos açougues e que vai para os grandes comércios. Se você for no supermercado, você vai comprar carne de boi, você vai comprar carne de cabrito, você vai comprar galinha, que é tão preciosa lá fora. Então, esses animais que nós sacrificamos, como eles falam, é em prol da vida, em prol da prosperidade. São coisas que o orixá ama e que adora. Então, nós fazemos isso para que vitalizamos, para que fazemos o nosso elo entre o orixá e nós. Muito obrigado.
Olha aí, quanta coisa boa que a gente está acompanhando aqui, o nosso diálogo das religiões. Vai dando uma paradinha e a gente já volta para o nosso quarto e último bloco. Espero que não seja o último dos últimos. Paz. Nas cachoeiras, Xangô é chefe na pedreira. Xangô é rei nas cachoeiras, Xangô é chefe na pedreira. O saravá, meus irmãos, nessa eira. O saravá, meus irmãos, nessa eira. Bem, nós estamos aqui no programa falando muito nas mães de santo, pais de santo, e eu queria perguntar por que esse termo tão familiar, né, de pai e mãe, é usado nas religiões afro-brasileiras? Nossas mães de santo é o nome de origem das religiões afro. E nós a reverenciamos através das mães das águas doces, das águas salgadas, dos rios, das tempestades, dos lagos, das cachoeiras, nossas mães ancestrais do nosso povo. Para quebrar um pouquinho esse clima, estava falando de mãe, de pai, coisas muito fraternais, eu vou polemizar agora. Ceissa, isso agora aqui vai dar uma esquentada. Vamos tocar num assunto muito polêmico, que muita gente não entende, e a minha pergunta vai para o Pai Pércio. Tudo bem, Pai Pércio? Minha pergunta é o seguinte, obrigado, querida. Minha pergunta é a seguinte, as pessoas costumam confundir um pouco e misturar. E eu vou perguntar agora, eu não gosto de falar a palavra, vou mudar a palavra, tá? Porque eu não falo essa palavra, tá aqui no texto, mas eu não falo que Exu e o coisa ruim, a palavra é outra que tá aqui, é o dia, alguma coisa lá, eu não falo o nome do homem não. Não adianta que eu não falo. Exu e esse homem, esse nome, é a mesma coisa? Não, não tem nada a ver, porque o Exu, ele é um mensageiro. O Exu é um espírito bom, trabalhador. Ele é quem traz alimentação, ele é quem trabalha nas esquinas, nas ruas. Ele é quem traz alegria. Ele é o símbolo da sexualidade masculina. Laroye. E aí eu vou continuar fazendo a minha pergunta pro Pai Cássio, na realidade. Pai Cássio, diz uma coisa aqui importantíssima. No seu caso, a gente está falando da Umbanda. Como é que a Umbanda, especificamente, vê o Exu? E por que você acha que teve essa confusão de achar, a gente acabou de ver a nobreza do orixá, a beleza da história dele, por que você acha que aconteceu essa confusão, de começar a fazer essa confusão entre um nome e outro, que não tem nada a ver? Essa confusão eu acho que se deu por má fé ou falta de informação, Tony. Hoje, nesse momento agora, milhões de pessoas nas quebradas, das periferias, nos guetos, em bairros nobres, estão sendo atendidos por Exu. Exu está dando o amor, a alegria. Essas pessoas amanhã vão estar bem de saúde, vão conseguir seu emprego. Para nós, da Umbanda, Exu é maravilhoso. Isso aí. Pai Rosevaldo, tudo bem? A nossa questão agora é a África. Como é que é essa compreensão do Exu na África, na base, na raiz? Exu é uma divindade que tem o dom de transformar, modificar. É o grande modificador da vida. Ele é um grande mensageiro. Ele é aquele que leva todas as oferendas que nós oferecemos aos nossos orixás, aos pés de Olorum, para que sejam os nossos pedidos atendidos. Ele é o grande mobilizador. Sem Exu, a vida não existiria, seria inerte. Portanto, não há essa conotação de demonologia, onde se diz que ele é comparado ao demônio. Eu não vejo nenhuma comparação igual. Pelo que você falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais uma dúvida sanada, mais uma dúvida tirada. Ceissa? Tony, eu também queria fazer uma pergunta, porque a gente sempre ouviu falar
desse processo de cura que tem, né, nas religiões, na Umbanda, no Candomblé e em outras religiões também. E eu queria começar também perguntando sobre essa questão à mãe Sandra de Xanandã. Eu tenho o caso do meu irmão, que com 19 anos teve um câncer na próstata, voltou para casa desenganado e graças aos ebós, aos encantados, que fizeram muita coisa, hoje em dia ele está casado e com filho. Eu queria também perguntar sobre essa mesma questão para a mãe Dango. De milagres, existe vários, aconteceu vários, né, na minha religião. E quando pergunta se é possível as religiões viverem em paz e trocar energia uma com a outra, é só nós entendermos que o milagre vem da fé. Não é? E aquele que tem fé, ele alcança o milagre. Eu tenho um milagre para dizer. A minha filha teve um acidente de moto e o médico disse que ela ia andar só daí 3 anos, talvez daí 3 anos. A minha filha andou com 3 meses. O médico falou que ela ia ficar cega e ela não ficou. Ela está aqui presente e hoje é mãe de filho. Então é possível, é possível. Depois dessa linda fala, humilde, poderosa da nossa querida, eu queria apresentar para vocês, ela falou da filha jovem, de pessoas jovens que são envolvidas com as questões religiosas. E eu tenho uma honra danada de poder, uma honra enorme, de poder chamar aqui para falar com a gente o Daniel Teixeira. Tudo bem, Daniel? Faz Tudo amor bem aí para você. Você também. Então, Tony, é bem importante esse tema aí dentro do CERT. Eu até queria pedir licença aos mais velhos para me dirigir à juventude. A gente tem uma juventude no CERT que está trabalhando diversas questões e que está espalhada aqui pelo auditório. E eu queria estar chamando a juventude para estar discutindo mais essa questão da liberdade de crença, especialmente nos centros acadêmicos, nos movimentos estudantis em geral. É preciso que o movimento estudantil volte a ter aquela função de discutir os temas bastante relevantes dentro da sociedade. E eu me sinto à vontade de dizer isso aqui na PUC, porque eu estudo aqui, estou no 4º ano, aprendo essas questões que o professor Dalmo Dallari estava colocando da ação civil pública, de todos os instrumentais que estão à disposição, que eu não vou repetir, mas eu queria dizer que é importante não só para o estudante de direito, mas que todos os jovens comecem a se envolver mais com a questão da liberdade de crença e pautar essa discussão dentro das universidades, dentro dos movimentos de juventude em geral. Hoje, para a gente estar realizando esse nosso encontro aqui, precisou contar com a boa vontade e o esforço pessoal de muita gente. Uma das pessoas que se esforçou muito e que fez com que a PUC liberasse também o espaço, o grande PUC, sempre forte, presente nas discussões importantes do país, é a nossa querida professora Terezinha Bernardo, uma antropóloga, carinhosamente aqui, professora da PUC também. Esta flexibilidade que a PUC tem, as religiões afro-brasileiras também têm. E por tê-las, não é que as religiões afro-brasileiras e a PUC hoje, não é, participam de um ato histórico, trazendo todas as outras religiões para junto de si. Maria Ceissa, linda Maria Ceissa. Expressão máxima da mistura das raças, religiões e do carinho que o Brasil tem por todas as culturas. Muito obrigado, uma grande honra. Você pode fechar bem bacana esse nosso encontro aqui. Mais uma vez, inenarrável prazer estar com você, Ceicinha. Tony, obrigada, agradeço muito. Te admiro muito. A gente falou muito aqui sobre todas as coisas, né, todas as essências e todos os rituais, os orixás. Mas por trás disso tudo, existem normas rígidas de ética e moral. E eu queria muito convidar a mãe Sandra de Épega para falar sobre isso, por favor. A tradição de orixá e a Umbanda e todos os segmentos do Candomblé, os que cultuam orixá, Inquice e Vodum, eles têm normas de moral, eles têm normas de comportamento e, principalmente, na tradição de orixá, nós temos um imenso pilar, onde se baseia tudo, que é Iuá, o caráter. Desejamos aos nossos Omotitum, crianças recém-nascidas,
e o Afumure, caráter para você. E temos três importantes virtudes que vêm do Orum. Prometemos a nossos ancestrais que seremos alegres, Aió, a alegria. Por isso, as nossas orações são o canto e a dança. O tempo todo nós rezamos cantando, nós rezamos dançando e nos mantemos alegres durante todo o período que moramos em Iluayê, o planeta Terra. A segunda virtude é Imoran Atimoyê, o conhecimento que leva à sabedoria. Nós nos tornamos sábios aprendendo com os nossos mais velhos, dentro do respeito e da hierarquia africana. E o terceiro é Suru, a paciência, tão importante que nós chamamos Mãe Paciência. E essa Mãe Paciência que nos envolve e que nos faz passar pacientemente por todos os nossos problemas, porque sabemos que com o apoio dos orixá, da nossa tradição oral, com o apoio daquilo que trazemos na cabeça dos nossos mais velhos, porque não somos de tradição oral tão somente porque éramos ágrafos, somos de tradição oral porque ainda hoje somos os guardiães da palavra de orixá e de ancestral. Somos nós que guardamos Ofó, a palavra mágica de orixá e de ancestral. E com a paciência que nós temos para guardar tudo isso, nós sabemos que podemos passar por tudo, mas seremos vencedores. E nós sabemos também que com a nossa paciência podemos dizer claramente: Aláfia, Axegum e Choroaiê, que a paz prevaleça sobre a terra. Axé, axé, axé. Nossa, realmente é emocionante. Eu agradeço muito estar aqui nesse momento. E antes de finalizarmos o programa, eu ainda quero muito falar com a mãe Silvia de Oxalá sobre a nossa criação do mundo, de onde viemos. E assim estamos todos aptos a ouvi-la. Pois não. Somos a primeira civilização do mundo. O continente africano é a mãe do mundo. Nossas mulheres, que salve os nossos ancestrais, nossos antepassados, que fomos iluminados por isso. Nós, as mulheres, pariam seus filhos. Essas mulheres eram chamadas de Evas, preparavam seus filhos com a educação, com os princípios, com todos os sentimentos que traz a religiosidade, que inclusive Sandra falou. Então, nós somos a primeira civilização do mundo. Com isso, nós somos a primeira religião do mundo. Não existe seita entre nós. Que Olorum Olodumare nos ilumine e nos abençoe por essa grande hora que nós nos unimos aqui e trouxemos tanta luz para o mundo. Novamente, eu queria agradecer muito por estar aqui. Agradeço muito a presença de vocês. E quero agradecer ao Tony, a grande parceria, meu amigo. Te admiro muito, volto a falar. E agradeço a todos. E antes de terminarmos o programa, eu quero deixar a palavra com o pai Francelina. Muito obrigada. Todos podemos caminhar juntos. Todos podemos nos dar a mão. Se não há nada contra a nossa religião, se não há nada contra orixá, contra Inquice, contra Vodum, contra Encantado, vamos louvar nossos orixás. Au, au, choro e leu, au. 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 Esse caopê, oie. Esse caopê, cauana, choro. Refletiu a luz divina.